Boa noite, estamos começando mais uma live no Personare. Já contei semana passada que a gente já está no escritório novo, ainda com os ajustes finais, mas a gente já está aqui no escritório novo do Personare, já transmitindo a live. E hoje o tema é um tema que acho que hoje vai bombar, hein? Estou esperando muita gente, porque isso aí pega em todo mundo que é prosperidade, né, gente? A gente convidou para participar dessa live com a gente a Gabi Esquisato, que é especialista em Theta Healing. Ó, ela já apareceu ali, já vou chamar ela ali. Então a Gabi, ela vai explicar um pouco melhor pra gente sobre esse tema. E também ela vai conduzir um exercício meditativo no final da live pra gente já começar a desbloquear. Cheguei! Oi, Gabi! Tudo bem? Tudo bem? Tava dando Tudo. uma introduzida aqui no tema pro Sim, eu pessoal. tava aqui assistindo tudo. A gente vai falar, né, sobre as crenças em relação à prosperidade, sobre Sim, prosperidade não ser só dinheiro, né? E eu sim. acho que a gente já poderia começar, assim, explicando o que é uma crença para quem não sabe, né? Para quem não conhece esse conceito de crenças. Tá ótimo. Eu separei pra gente falar sobre 4 crenças comuns que atrapalham a prosperidade, que podem bloquear, que podem atrapalhar. E depois outras 3 posturas que ajudam. Então, primeiro a gente vai falar do que atrapalha pra gente limpar. E depois a gente vai falar das 3 posturas que ajudam. O que é uma crença, né? Quando as pessoas entram nesse mundo do autoconhecimento, geralmente elas começam a ouvir, né, sobre crenças limitantes, crenças bloqueadoras, crenças fortalecedoras. Uma crença é tudo aquilo que você acredita que é verdade com a sua mente ou com parte da sua mente. Então, muita gente acha que crença é só tudo aquilo que eu sei que eu acredito. Mas não é. É aquilo que eu acredito e aquilo que inconscientemente eu acredito. Seja porque eu trouxe da minha infância, seja porque eu trouxe dos meus ancestrais, seja porque faz parte do consciente coletivo onde eu vivo. Então, a crença, eu acho que um jeito muito fácil da gente descobrir se a gente tem uma crença é quando a gente se pergunta: existe alguém no mundo que pensa diferente de mim sobre isso? Se a pessoa. Por exemplo, eu tô Muito bom. pensando aqui, vamos falar de prosperidade, né? De dinheiro, de finanças. Eu penso que ganhar dinheiro é muito difícil, é muito sacrificante. Existe alguém no mundo que pensa diferente de mim? Tem várias pessoas que não acham isso. Logo, é uma crença. Se fosse a realidade, se fosse a verdade absoluta, não ia ter ninguém que pensa diferente, certo? Então, toda vez que eu me pergunto, tem alguém que pensa diferente de mim sobre isso? Isso é uma crença. E se é uma crença, a parte boa é que ela pode ser mudada, pode ser transformada. E isso é muito interessante que começa a ajudar a gente a perceber o que é um pensamento objetivo do que é uma crença de algo subjetivo. Sei lá, se a gente pegar um copo, né? É, isso aqui é um copo, então não tem muito Sim, como discutir, né? A não ser que realmente seja um copo exatamente. muito diferente que a gente fique olhando e discutindo. Então, isso é um fato objetivo. E quando é algo que alguém pode pensar diferente, então já começa a mostrar que é mais subjetivo e que então pode estar nesse mundo das crenças, né? Sim, porque ele é passível de opinião. E se é passível de opinião, é só uma crença. E aí, como é que ela afeta, as crenças em geral afetam a nossa vida no dia a dia? Quando a gente acredita em algo, então a gente vai criar experiências que comprovem aquilo. Então a gente tem um lugar no nosso cérebro que a gente chama de RAS, que é Reticular Activated System, que é o nosso sistema reticular ativado. Esse RAS, né, RAS, tem gente que chama de RAS, ele é responsável por uma infinidade de coisas. Controlar o nosso sono, ele é responsável por uma infinidade de funções dentro do nosso corpo. E uma delas é mostrar pra gente mais daquilo que comprove as nossas crenças. Então, um exemplo muito fácil é, por exemplo, quando você tá grávida e aí você só vê mulheres grávidas o tempo todo. Ou então, se você tá com medo de É isso engravidar, que eu ia você falar. também só vê gente grávida. Ou, por exemplo, você vai mudar de carro, você só vê aquele carro na rua. Fala, todo mundo comprou esse carro agora? Porque o seu foco está nele. Então, ou então, coisas mais bobas, tipo, um corte de cabelo. E aí, de repente, todo mundo tá usando esse corte de cabelo, porque o seu RAS é o seu GPS interno.
você diz para ele isso e ele busca. Então, e ele passa pelo filtro das nossas crenças. Então, você diz para ele, dinheiro é difícil. Ele vai buscar situações que te comprovem que dinheiro é difícil. E aí você vai ficar revivendo aquilo. Ou então, quando você diz para ele, a minha profissão é ingrata, né? Minha profissão não paga bem. Ele vai buscar experiências que te comprovem isso. Principalmente porque se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de estar certo, né? Então, tudo aquilo que comprova algo, você já deve ter percebido que às vezes acontece uma coisa ruim, mas que você falou que ia acontecer, e aí lá no fundinho dá um alívio, do tipo, eu sabia que isso ia acontecer, porque estar certo conforta muito o ser humano. Então é isso Você que ainda acontece. comenta com as pessoas, não falei, né? Ainda vem aquele. Ainda vem aquele, não né? te disse. Exatamente. Então, com esse modelo mental, a gente começa a fazer escolhas baseadas em padrões, em formas de pensar e de enxergar a vida. É isso, né? E para comprovar mesmo aquilo que a gente acredita. Então, a gente vai tomando essas escolhas, as coisas que vão sendo apresentadas pra gente. Então, eu sempre falo uma frase que é a frase até que tá aqui no meu perfil. Todos os paradigmas estão disponíveis. Tem o paradigma de viver com facilidade, tem o paradigma de viver com dificuldade, tem o paradigma de trabalhar com o que gosta, tem o paradigma de trabalhar com o que odeia. Os paradigmas, eles estão todos disponíveis, são as infinitas possibilidades. Qual que a gente escolhe no momento? E o que a gente escolhe está muito conectado com as nossas crenças. Então, o paradigma que eu escolhi hoje, ele é muito baseado naquilo que eu acredito na vida, naquilo que são as minhas crenças. E aí, um outro ponto que veio, né, que é exatamente o que você preparou, é quais são as crenças mais comuns relacionadas à prosperidade. Sim, sim. Eu trouxe para vocês, então eu anotei 4 crenças que atrapalham muito e que são super comuns. A primeira delas é que para eu ganhar, alguém precisa perder. Quando a gente acredita que para alguém ganhar, alguém tem que perder, então a gente não fica querendo ganhar, porque se você for uma pessoa boa, lógico, se você for uma pessoa não tão boa, você vai querer que é pro outro se ferrar mesmo. Mas vamos supor, você foi criado por pessoas, né, enfim, que te ensinaram que era bom ser assim, ser uma pessoa bondosa. E aí alguém te ensina que para você ganhar, alguém tem que perder. O que acontece? Você nunca vai querer ganhar. E o pior, vai gerar as crenças com quem ganha. Então, as crenças dos ricos, né? Que a gente ouve muito, que os ricos são maus, que eles pisam na cabeça das pessoas para conseguir o que querem. Isso são derivados dessa crença de que para eu ganhar, alguém precisa perder alguma coisa. É uma crença mais antiga que não está nesse novo paradigma do novo mercado, que eu acho que até o mercado que o personagem se insere, que é o mercado do ganha-ganha, né? Sim. Que é onde todos os participantes daquela transação comercial estão ganhando alguma coisa, ninguém está perdendo. Sim. Não, e se você for ver, né, a gente tem muitas crenças, até relacionadas à prosperidade, que são passadas em filmes, em questões culturais, né? Outro dia eu estava vendo com meus filhos aquele Princesa e o Sapo, e no dia seguinte o meu filho comentou comigo, né? Porque a gente conversa sobre essas coisas, ele é pequeno, e falou assim, mãe, esse filme não tem bons pensamentos relacionados a dinheiro. Eu falei, oi? Maravilhoso! Porque ele queria ganhar dinheiro, achava que ele ia ganhar dinheiro casando com uma moça rica, e ela achava que ela só ia ganhar dinheiro se ela se matasse de trabalhar. São duas crenças, né? Se eu vou ter que arrumar com alguém. E aí eu falei pra ele, tá certo, acabou o Princesa e o Sapo. Sim, os filmes infantis têm muito isso. Eles têm uma crença muito baseada no sofrimento, né? O personagem sofre o filme todo para ter um momento de felicidade, né? Sim. E a gente acaba tendo que reproduzir isso, né? Acaba inconscientemente, como você falou, reproduzindo isso, né? Então tem essa crença de que alguém tem que perder, para eu ganhar alguém tem que perder, ou que né, alguém que é próspero, alguém que é rico, não é uma pessoa legal. Isso tem muito em filme também, normalmente é o filme, muito novela. Nos filmes, né? A bruxa, a pessoa que tem dinheiro é sempre a bruxa, né? É sempre má, é sempre uma pessoa de má índole. E isso também acaba gerando a crença na gente que da gente não querer ser rico. Porque a imagem que a gente tem de uma pessoa rica é de uma pessoa ruim. Então a gente gera a crença de que é o dinheiro que corrompe. Quando, na verdade,
o dinheiro, como eu enxergo, ele é um potencializador, né? Ele vai potencializar aquilo que você já tem. Ele é um martelo. Ele pode ser usado para pregar um quadro lindo na parede, pode ser usado para tacar na cabeça de uma pessoa. Depende de quem está usando aquela ferramenta, aquele instrumento, né? Sim, ele é neutro, né? Ele é mais Exatamente. neutro. O martelo em si não tem. É. É quem usa, é a força de quem usa que vai direcionar para onde ele vai ser utilizado, né? E principalmente como usa, né? Então essa seria uma crença. Sim. Aí temos 4. E eu trouxe, assim, crenças comuns que não são sempre muito faladas, que era pra gente tocar nesses lugares. São crenças que quase todo mundo tem, mas que nem todo mundo fala, que era pra gente tocar nesses lugares que o pessoal não ouve muito falar. E a segunda é muito interessante, que é a crença do usufruir só depois. Que é uma crença muito forte aqui no Brasil. É da Ficou aposentadoria, né? e ficou mais alvoroçada depois desse momento político de reforma, né, da Previdência, que foi um assunto que ficou na boca de todo mundo ouvindo muito sobre isso nos portais de notícias, enfim, que é o usufruir só depois. Que aí já que a gente está fazendo ligação com as histórias infantis, é a história da formiga e da cigarra, né? A formiga que usufrui é vista como leviana, né? É verdade. Inteligente mesmo é a cigarra que guarda tudo para um dia de necessidade. É verdade. E isso é uma crença. Aí quando eu falo isso, tem muita gente que fala, mas isso atrapalha a prosperidade? Atrapalha no ponto de que o universo manda mais daquilo que a gente é bom. Então, se você é bom só em trabalhar e não em aproveitar, em usufruir, ele não vai te mandar oportunidades de aproveitar e de usufruir. Ele vai te mandar oportunidades só de ralar, né? E da mesma forma e atrapalha a nossa prosperidade também quando a gente pensa que o dinheiro é energia e ele gosta de estar fluindo. Então, eu falo muito, depois, na hora das 3 posturas que podem ajudar, eu vou falar dessa história, né? Então, como que a gente poupa sem acabar com esse fluxo? Porque poupar também é bacana. São 4 pilares que o dinheiro, que a gente precisa movimentar o dinheiro na nossa vida. É ganhar, gastar, poupar e investir. A gente não pode... toda vez que a gente está mais em um do que em todos os outros, a gente, às vezes, vai se sentir meio desequilibrado, né? Então... É uma mesa, né? Tem que ter as 4... É uma mesa. Os 4 pilares Então, ali, senão se fica você não bambo. ganha, os outros 3 não faz sentido. Se você não gasta, você vira aquele acumulador. Se você não poupa, eu digo que poupar dar um presente pra gente no futuro, né? Quando eu tô poupando, eu tô comprando um presente pra mim no futuro. E o investir, que é direcionar esse dinheiro poupado para o movimento e para a multiplicação, porque o dinheiro é energia que não gosta de ficar parado, estagnada, escondido embaixo do sofá, né? Então, a crença do usufruir só depois é uma crença que, por incrível que pareça, atrapalha a nossa prosperidade. Tem gente que acha que tá fazendo, que tá um sucesso, né? Não, eu tô guardando tudo, eu não uso nada e eu vou ser próspero. Mas, na verdade, ser próspero é uma atitude. Quando chegar a hora que você se permitir usufruir, você nem vai saber como que é usufruir, porque você não praticou isso durante a sua vida, né? Então, chega a hora de usufruir, você nem sabe o que fazer. É uma coisa... É igual aprender a escrever com 65 anos. Você não teve habilidade, você não sabe nem o que fazer com aquele tempo, com aquele dinheiro, né? E acontece muito até de pessoas mais velhas, assim, que já estão na fase da aposentadoria, de nem ainda não se permitirem usufruir, né? Porque como não se soube, esse né? momento nunca chegasse, né? Exatamente. Mas é por isso, porque não teve o treino, né, durante a vida. Usufruir, isso é um derivado também da crença do primeiro dever, depois o lazer, né? Primeiro dever, depois o lazer. E aí o lazer não chega nunca, porque o dever não acaba. A gente tem deveres todos os dias. Se você quiser arrumar, né? Se eu quiser arrumar um dever para eu fazer agora, assim que eu acabar essa live, eu tenho vários. Então, se a gente não coloca o lazer no meio do caminho, a hora dele não chega, assim como o usufruir, né? Usufruir só depois é uma postura que não deixa a gente se tornar próspero. Tem gente que entra nessa história da prosperidade, é uma prosperidade falsa, digamos assim,
que aí gasta com tudo, só gasta, né? Sim. 24 horas. E aí usa a máscara de que estou sendo próspero, né? Gasto, 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 estou sendo próspero. E na verdade, o que eu aprendi no Theta Healing, que isso que essas pessoas fazem se chama buracos de abundância. O que são esses buracos de abundância? É quando você gasta além do que você tem, porque você tem a crença de que você precisa sair desse buraco para provar que você é bom. Então você gasta além do que você tem, cria um buraco, né? Se enfia lá dentro e aí você sai. E tem gente, todo mundo que tá aqui ao vivo deve conhecer pelo menos uma pessoa assim, que ela tá sempre endividada, mas ela sempre consegue sair das dívidas. Só que assim que ela sai, ela respira um pouquinho, ela já entra em outra. Isso provavelmente vem de uma crença de que eu preciso provar que eu consigo sair desse buraco. Eu ainda não me convenci que eu sou capaz de me prover. Então eu Quase fico como se provando fosse para uma mim. coisa de superação, é isso? Eu me Isso, supero, eu fui lá e fiz. Vocês vão ver que eu vou conseguir de novo. É uma adrenalina. Essas pessoas seria ótimo que elas vivessem algum esporte radical para liberar essa adrenalina de uma outra maneira, né? Direcionar para o outro lado. Direcionar de outro lado. Porque se a adrenalina é uma coisa importante para a vida dela, então para ela direcionar de um lado mais saudável, né? E Gabi, quando você comentou dos pilares, você estava falando das crenças mais comuns, né? Então a primeira Sim. que você falou foi essa em relação a para ganhar alguém tem que perder e depois usufruir só depois. Só depois. Não posso usufruir agora, usufruir só depois. A terceira é desvalorizar o trabalho do outro. Eu estava conversando até com uma seguidora hoje no inbox, falando sobre desconto, sobre pedir desconto, né? Como é que a minha postura é não pedir desconto em serviços, porque eu acredito que a gente não pode colocar preço no trabalho de ninguém. A pessoa sabe o preço do trabalho dela. Um produto, ele pode haver um desconto porque foi produzido em escala. Então, o próprio produtor fala, bom, eu vou produzir isso aqui numa escala, com a escala maior eu consigo diminuir o custo, então eu vou dar um desconto. Agora, o serviço não tem escala, né? O serviço, toda vez que a pessoa vai oferecer um serviço, ela tá tendo o mesmo trabalho, né? Ela tá despendendo de tempo, de energia, de conhecimento e tudo mais. Então, eu tava contando para ela que eu tenho essa postura de não pedir desconto em serviços. E eu sinto que essa é uma postura que ajuda muito a nossa prosperidade, que ficar colocando preço no trabalho dos outros, então desvalorizando. Nossa, onde já se viu fulano cobrando não sei quantos reais por isso, fulano cobrando. Isso é uma postura e uma crença uma crença que tem um desenrolar aqui no Brasil de vantagem, né? De que a gente tem que sempre tirar vantagem. Então, por exemplo, comprei tal coisa porque a pessoa estava enforcada, precisou vender rápido porque estava. E fala isso como se fosse uma coisa muito maravilhosa, né? Que é essa crença de que eu tenho que tirar vantagem em tudo que eu faço. Então, eu desvalorizo o trabalho do outro. Isso, para mim, é uma das crenças que atrapalham muito. E ela não deixa de ser uma crença ligada a uma desvalorização pessoal, né? Porque o outro, Sim. ele é sempre Quem um é reflexo. ele para cobrar tudo isso, Exatamente. né? A postura interna é essa, né? E o outro é sempre um reflexo da gente, está sempre espelhando alguma coisa da gente. Então, se eu estou desvalorizando o outro, ou se eu acho que eu preciso pagar menos, é porque no fundo eu também não tenho essa. Eu não estou firme no que eu posso fazer e no meu próprio valor. Porque quando você está firme no seu valor, você consegue reconhecer o valor do outro, né? Sim, porque a relação, né? Ela se espelha dessa maneira. Então, se aparece alguém para mim que está sabendo reconhecer o seu próprio valor e cobrando, né, o quanto acha justo, que se eu não estou nesse lugar, eu me sinto ofendido, né? Quem é essa pessoa para querer cobrar tudo isso se eu... isso é inconsciente, a pessoa não pensa isso, né? Sim, é um processo lógico. inconsciente. Nossa, eu não consigo cobrar tudo isso, eu não tenho coragem, então eu vou julgar quem tem, digamos assim, né? E aí fica, não, mas me dá um desconto, não, tá muito caro. Isso é uma postura que eu acho que atrapalha bastante, porque você tá partindo de um ponto de vista de escassez, né? Sim. Tá partindo de um ponto de vista de falta, então atrapalha bastante. A última é a crença de que o dinheiro é limitado, que ele acaba. Isso também é uma crença super comum
E ela outro dia eu tava lendo no Instagram de uma moça que eu sigo, que ela fala especificamente de dinheiro, e ela tava falando que todo dinheiro impresso no mundo, todo dinheiro que já tá impresso, não representa nem 10% do dinheiro que existe de verdade. Então, todo o dinheiro que tem no sistema bancário, né, em números digitais, só 10% desse dinheiro está impresso. E você já imaginou o tanto de dinheiro que está impresso? Saber que esse tanto de dinheiro ainda assim é só 10% é surreal, né? Então, e o dinheiro, ele é uma fonte renovável. Você pode ganhar ou fazer mais todos os dias. Ele não é uma coisa que acaba, né? Não tem limite. Se você começar a fazer ou ganhar muito dinheiro, a ponto de faltar dinheiro, o Banco Central vai lá e imprime mais. Não tem como faltar, né? Então, essa noção de que o dinheiro é limitado, ele é muito pautado na crença da escassez, né? Que não tem para todo mundo. Então, se eu pegar logo, alguém vai ficar sem, então ele é limitado. Isso, ou então, isso também se baseia, muitas crenças de inveja se baseiam nisso, né? Ai, fulano tem, então eu não vou ter. Não vai ter para mim porque ele tem. Alguém tem, e é porque alguém tem que eu não tenho. Isso é uma crença. E tá linkado aquele do início também, e aí se eu tiver, pra eu tô ganhar, tirando de alguém. Perder. Né? Sim, sim. Aliás, se a gente for ver um pouquinho mais fundo, todas elas estão ligadas. Se a gente olhar, a gente consegue enxergar uma ligação entre todas elas. Porque é isso que Vaiana fala, que é um sistema de crenças, né? Como se fosse uma rede, uma árvore, né? Tem galhos, tem folhas, tem raiz, tem tronco. É um sistema de crenças. Tem umas que são mais superficiais, né? As folhas das árvores, por exemplo. E tem outras que são mais profundas, né? Que estão ali nas raízes. E não é assim, eu tenho essa e não tenho aquela. Eu tenho essa e essa acaba puxando uma outra crença e a gente vai vendo quais estão linkadas. E a da escassez, ela está linkada, ela é uma crença raiz, né? Sim, ela é uma crença é uma crença super profunda. Por quê? Porque ela vem de tempos antigos. Então, por exemplo, quando a gente pode voltar muito tempo, quando nós éramos homens das cavernas, que a gente precisava caçar pelo nosso alimento e tudo mais. Aí depois que a gente cansou de ser nômade e resolveu desenvolver a agricultura, também tinham as pestes que acabavam com as plantações. E aí depois tiveram as guerras. Então, foram muitos acontecimentos que geraram essa crença. Então, ela foi sendo reforçada e reforçada e reforçada. Quando, na verdade, a natureza é absolutamente abundante. O exercício mais simples de se fazer é a gente abrir uma fruta com muitas sementes, tipo uma laranja, por exemplo, né? Você abre uma laranja e dentro da laranja tem semente suficiente para, sei lá, mais 60 laranjeiras. Não é laranjas, né? Mas 60 laranjeiras que têm a capacidade de produzir, sabe Deus mais quantas laranjas dentro de uma única laranja. Então, essa é a maior expressão da abundância. Esse é o natural, o nosso estado natural, né? E aí, esses acontecimentos foram moldando o nosso pensamento para que a gente acreditasse que falta. Quando, na verdade, não falta, né? Aliás, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que quem vem trabalhar a prosperidade e abundância comigo, primeiro que você não tem um problema de prosperidade e abundância se você tem acesso a um terapeuta, se você tem um celular para assistir essa live, é só uma crença, você acha que te falta, mas, na verdade, nós somos parte de um grupo seletíssimo que tem acesso a coisas assim que se dar conta disso, né? Que eu falo muito da apreciação, né? Apreciar tudo isso aumenta o nosso coeficiente de prosperidade, assim, e praticamente imediatamente, né? E, Gabi, uma das coisas que eu vejo que as pessoas também acreditam, reforça a crença da escassez, é a visão de que prosperidade está só ligada a dinheiro, né? Sim. E de outras formas, ou assim, como é que ela está vindo para a sua vida? Então, na minha profissão, de repente, eu estou recebendo um valor X, mas que outras formas você está recebendo essa prosperidade? Por exemplo, um exemplo, sei lá, aconteceu essa semana comigo. Eu fiz um limpezão em casa, doei quase
30%, 40% das coisas que tinha, eu estava com esse foco. E aí, segunda-feira, eu encontrei uma amiga que falou, nossa, Carol, eu separei um bando de roupa das minhas filhas que você quer? E assim, eu ganhei um bando de roupa para os meus filhos que eu não precisei comprar. E ela me deu 2 malas, nem vou conseguir usar tudo para devolver para ela, mas assim, eu achei uma super prosperidade, achei muito síncrono com o fato que eu tinha acabado de fazer circular, como você Sim. falou, né, essa energia que estava parada, eu fiz circular e eu recebi. Eu não recebi um dinheiro, eu não recebi, mas eu Um recebi, cheque, tem né? muito dinheiro ali. Né? Se eu fosse comprar Sim. todas aquelas roupas, tem muito dinheiro. Então eu falei, olha a prosperidade aí. E muitas vezes a gente não olha a prosperidade dessa forma, né? Quando a gente nasce, a quantidade de dinheiro que está envolvida na gente, a gente nasce, a gente é embrulhado num dinheiro. Aquela manta, ela foi comprada com o dinheiro de alguém. Sim. A gente toma banho de dinheiro, aquela água, alguém pagou para ter aquela água na nossa casa. Então, a gente acha que o nosso primeiro contato com o dinheiro é quando a gente ganha mesada ou quando a gente ganha o nosso primeiro salário, mas na verdade, a gente já nasceu embrulhado no dinheiro de alguém, né? Então, Sim. esse contato com o dinheiro já vem desde antes, que é um tipo de dinheiro disfarçado, digamos assim, né? De outras coisas. E a prosperidade, ela, na verdade, envolve tudo, porque o dinheiro, ele é uma parte, né? Ele é um recorte da prosperidade. Mas a prosperidade também é saúde, também é amor, também é realização, também são relacionamentos. Porque ser próspero, prosperar é uma pessoa que vai para frente, é andar para frente, é caminhar, evoluir, seguir. E o dinheiro é um recorte, né? Temos todos esses outros recortes que são parte de você criar uma vida próspera, né? E aí um exercício legal é também fazer um exercício de olhar para a própria vida, né? Olhar De essas diferentes apreciação, né? áreas e já agradeceu, fazer um exercício de reparar o que está funcionando. Às vezes a pessoa está presa numa área, mas ela tem super saúde, né? Tem uma saúde forte, não tem problema. E aí, olha como eu sou próspera na saúde, né? E de repente Eu fiz outro reconhecer. dia um exercício com. Uma pessoa me pediu um exercício no inbox do Instagram também. Ela me mandou assim, ela falou, Gabi, eu tô me sentindo muito, muito, muito na escassez. O que que eu faço? Aí eu falei, você vai escolher alguém, hoje você vai fazer uma doação. E ela falou, como assim? Eu falei, porque quem tem para dar é muito próspero e eu tenho certeza que você tem para dar. Não necessariamente dinheiro. Eu falei, você pode fazer um bolo para alguém, você Sim. pode dar um livro seu que mudou a sua vida. Eu falei, você vai olhar ao seu redor e você vai escolher uma coisa para você dar, porque quem tem para dar é quem devia estar agradecendo, né? E só aí você mudou a perspectiva. Na hora, você mudou o paradigma. Sair da escassez, eu tenho para dar, eu sou próspero. Aí o universo entende e te manda mais, porque o universo funciona a partir de leis. Enquanto você tá, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, o universo fala a verdade. Aí quando você tá, eu tenho, o universo fala a verdade. São leis, é matemática ali, né? Então, E aquilo que você falou no início, né? Quando você tá, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, você está fazendo escolhas que vão reforçar o eu não tenho. exatamente. Inconscientemente, você está fazendo escolhas que vão ainda vou Seu falar, tá vendo? Como RS não tenho? vai te mostrar lugares onde você realmente não tem. Que é Exatamente. para reforçar a sua crença. Tem uma dúvida que é interessante que o Túlio mandou. Ele participa quase toda semana da live, Túlio. Ah, Beijo, então vamos vou lá. lá. É cliente VIP da live. Ele que é como identificar nossas crenças. Assim, óbvio que você falando algumas, a gente já vai, eu tenho isso, mas ele Uhum. colocou que teve dificuldade de entender como é que ele pode perceber qual que está afetando a vida dele no dia a dia. Certo. A gente começa a identificar as crenças pelas realidades que não estão favoráveis, que não estão felizes. Então, por exemplo, já que a gente está falando de prosperidade aqui, eu vou dar exemplos nesse tema. Vamos supor que ele percebeu que no trabalho dele ele está ganhando menos do que as outras pessoas que têm a mesma profissão, por exemplo. Isso já é um indício que você tem uma crença limitante ali. Entendeu? É a sua realidade incondizente com o seu desejo que vai te dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai investigar. E aí você vai fazer perguntas como se fosse uma investigação policial mesmo. Por quê, quem, como, onde. Então eu ia perguntar, por quê? Por que que eu tô ganhando menos que essas pessoas? E aí já vão começar a vir as crenças do tipo,
Ah, eu não acho que o meu trabalho é tão bom. Ah, eu acho que tem muita concorrência. Já vão começar a vir todas essas crenças. É assim que a gente começa a pescar. Tem um exercício que até vem da filosofia, não sei se ajuda, que ver o que você acha, que é porquê, é o porquê adicional, né? Então, Responder por eu quê, ganho depois menos. por Por quê? quê. Aí, primeira coisa que vem na sua mente, você escreve. São 5 porquês. Você tem que chegar. Sim, os 5 porquês. E aí tem até um autor japonês que ele reduziu para 3 porquês. Ele disse que estava muito longo e eu conheci os 5 porquês por ele. E aí ele fala que ele faz 3, mas que originalmente são 5. E é fantástico, né? Tem gente que chama até de pergunta de 3 camadas. Eu uso muito, ajuda muito para a gente a descobrir as nossas crenças. É fantástico. Então, Túlio, você percebe a área da tua vida que não está fluindo, como a Gabi falou, isso é por quê? E aí você escreve E para você repete. mesma a primeira coisa que vem e aí você pergunta o porquê dessa coisa. Então, eu estou ganhando menos que meus colegas de trabalho. Por quê? Porque, sei lá, não me valorizam. Estou dando exemplo, né? Por que não me valorizam? E aí você vai adicionando uma pergunta em cima do que você respondeu. E aí esse exercício da Gabi de Você 3 vai perguntas. descascando a cebola, né? Para chegar no cerne da questão. Gabi, uma dúvida que o pessoal está perguntando aqui, se tem algum livro para indicar que ajude a identificar ou entender melhor essas crenças de prosperidade? Sim, tem. Nossa, tem vários. Tem um livro, eu vi uma das meninas aqui perguntou assim, falou, nossa, todo esse dinheiro no mundo e pessoas passando fome, onde está esse dinheiro todo? Tem um livro que se chama A Alma do Dinheiro. Esse livro explica muito sobre isso. É um livro, quem escreveu foi a Aline Twist. Ela foi fundraiser de uma ONG chamada The Hunger Project durante muitos anos. Eu nem sei se ela é viva ainda. Se ela for viva, ela já é uma senhorinha já. Ela deve ter próximo de 80 anos. Eu acho que ela tá viva sim. E ela escreveu esse livro, A Alma do Dinheiro, explicando que os países que recebiam as maiores quantias em dinheiro em doação seguiam escassos. E os países que propunham parcerias ao invés de doação, eles saíam da linha da escassez e prosperavam. É um livro, assim, Uau, que emocionante. legal. É um livro que você, em alguns momentos, você se emociona. Eu chorei algumas vezes. Histórias lindas, histórias de uma tribo no Senegal que ela conta sobre a parceria deles. É um livro lindo, chama Alma do Dinheiro. Para a gente ir aprendendo a identificar as nossas crenças, tem o livro básico da Vaiana, que se chama Theta Healing, que é o primeiro livro dela, que ela ensina a gente a identificar. Tem também um livro, que esse eu acho que não tem em português, só tem em inglês. Depois eu confirmo se tem, para a gente colocar nas dicas, que ele chama... como que ele chama em inglês? O Dawson Church? Mind to Matter, que é da mente à matéria, né? Que ele explica como que as coisas vêm da nossa mente até se transformar na realidade, mas ele é mais recente. Nossa, gente, a gente pode fazer uma live de livros. Eu fico aqui Resenha de livro, 2 horas falando. Ah, sim. Só antes da gente ir para nossa meditação, eu vou dar para vocês as 3 posturas que eu anotei que podem ajudar muito. Uma delas é o contrário do desvalorizar o trabalho do outro, que é apoiar os produtores que você quer ver crescer, né? Então, eu essa semana comprei um planner de uma moça que eu já compro o planner dela desde o ano passado, que era uma microempresa e agora ela tá crescendo super. Então, é muito legal a gente poder apoiar, mesmo que seja mais caro. É mais caro que comprar um planner de uma editora gigante, é lógico que é, porque os custos dela, enfim, são completamente diferentes de produção. Mas vale a pena, porque você tá investindo, né, apoiando esses produtores. A segunda postura é investir ao invés de poupar, né? Inclusive, tanto na mentalidade quanto ativamente, não guardar dinheiro e nem falar guardar dinheiro. Porque o dinheiro não gosta de ficar preso, ele gosta de circular. Então, é investir ao invés de poupar e criar os luxos diários para e contra aquela coisa de usufruir só no final, né? Então, criar luxos diários, fazer um almoço, um jantar para você, como se você estivesse fazendo para um convidado especial. Eu brinco que eu compro sabonete. Eu compro uns sabonetes
especiais, que é um luxo que vai te custar 10, 15 reais, né? E que vai mudar completamente o seu dia. Eu brinco, eu faço a brincadeira do parmesão, que não é para comprar de saquinho, é para ralar na hora, que vai mudar também Aquele bem 10 bonito, reais. grandão. É, para fazer aqueles bem grandão. Gabi, eu tenho uma muito engraçada minha que eu acordo mais cedo para fazer o meu. Eu tomo suco verde de manhã todo dia, faço o meu suco e boto numa taça de vinho. Uma E taça. tomo, Ah, eu também. Eu tomo água na taça, menina, é uma e tomo loucura. sozinha, quieta No na minha, assim, naquela. silêncio. É uma Água na coisa simples, taça. né? Isso, é água na taça. São esses luxos diários, sabe? Colocar água na taça, um sabonete diferente, uma coisa que não vai pesar nem um pouco no seu orçamento e que vai mudar completamente a sua percepção daquele luxo diário, né? Comprar, é que nem o meu avô, quando ele era vivo, ele queria morrer quando alguém dava alguma meia que não fosse de uma boa marca. Ele falava, pelo amor de Deus, é uma meia, precisa ser uma meia maravilhosa, taurino, né? Ele gostava do bom e do melhor. Precisava ser aquela meia maravilhosa. Se não fosse, ele devolvia o presente na hora. Falava, não quero. Já na idade que ele já se permitia fazer isso, né? Chega uma idade que você fala, ah, quer saber? Vou, né? É autêntico, né? E, Gabi, isso é uma dica legal também, porque a Regina Restelli, né, que é terapeuta especialista também do Personare, gravou uma websérie com a gente que é super legal, que é o Sim. Respira. Ela dá essa mesma dica para trabalhar a autoestima. E aí Olha você que falando, eu interessante. linkei as duas coisas também, quando a gente está se cuidando e quando a gente está com a autoestima boa, né? Como é que isso acaba se Nossa, refletindo também na nossa reflete muito. prosperidade. Porque, na verdade, eu posso chamar isso de pequenos luxos e para autoestima a gente pode chamar de mimos, né? Um pequeno Sim. mimo, né? E que vai ter resultado, e é um resultado exponencial, né? Ajuda em diversas áreas, não só em uma, né? Ele é radial, né? Em várias áreas. Sim, muito bom. Então vamos ao Sim. exercício antes que Vamos pro Instagram meditar, não vamos, expulsar a vamos, gente, vamos. que ele, de repente ele cai. É, Não, mas, dá uma hora, ele manda a gente embora, né? é, Então, a gente vai fazer agora uma meditação teta, que ela foi criada, né, pela Vaiana Stable, pra gente, quando a gente faz ou recebe uma sessão de Theta Healing, geralmente para receber ela não é obrigatória, né? É uma meditação que o terapeuta faz para se preparar para realizar uma sessão de Theta Healing. Então, é uma meditação de conexão com a fonte. Eu acho que é uma meditação que deixa a gente, traz muito alinhamento e conexão com essa fonte. E é interessante para a gente fazer hoje, que a gente está falando de prosperidade, porque a gente está se conectando com a fonte criadora de tudo que é a fonte criadora, inclusive, de toda a prosperidade, né? Então, acho que vai ser muito bom para todos nós. Encontrem um lugar confortável, então, uma posição gostosa, essa meditação não tem restrição de posição, então encontre uma posição que seja confortável para você. Inspira, relaxa e vai só trazendo aos poucos a sua atenção para esse momento, aqui e agora. Então eu quero que você concentre-se na energia do seu coração e empurra como se você estivesse levando essa energia em direção ao centro da Terra. Ela vai passar pelo seu chakra do plexo solar, pelo seu chakra sexual, pelo seu chakra básico. Ela vai descer pelas suas pernas e pés e ao entrar na Terra, ela vai se transformar em raízes de luz. Imagina essa energia se transformando em raízes de luz, passando por todo o planeta. Vai passando por camadas de terra, de lençóis freáticos, de água, de rocha, de minerais, e chega no centro da Terra. Você vai se conectar agora com o centro da Terra através dessa energia. O que você imagina que existe no centro da Terra? Você se conecta com essa energia e puxa ela de volta. Agora, a energia do seu coração conectada com a energia do planeta Terra, você vai puxar essa energia e ela vai passar por todas as suas raízes de luz. Ela vai adentrar na planta dos seus pés, vai passar da base da sua coluna até o alto da sua cabeça, abrindo, expandindo, conectando cada um dos seus chakras, ativando a sua Kundalini. Quando você chega no alto da sua cabeça,
eu quero que você desenhe uma linda bolha de luz. Pode ser da cor que ela aparecer para você. E então, você vai colocar uma mini versão de você dentro dessa bolha e vai subir em direção ao universo. Vai subindo, subindo, subindo e vai imaginando a sua casa ficando pequenininha lá embaixo. Daqui a pouco parece que você está num avião, toda a cidade vai ficando pequenininha. E você começa a passar por estrelas, planetas, galáxias, vai além desse universo. E começa a atravessar camadas e camadas de luzes, atravessa uma camada de luz dourada, atravessa uma camada gelatinosa de todas as cores do arco-íris. E no final dessa camada gelatinosa tem uma janela que pulsa uma luz branca. O branco mais bonito que você puder imaginar nesse momento. Essa luz pulsa como se ela te chamasse, te convidasse, como se ela fosse realmente um organismo vivo. E você mergulha nessa janela que tem essa luz branca e sobe. Sobe, 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 cada vez mais, mais e mais. E quando você estiver visualizando tudo nesse tom de branco, um branco perolado, brilhante, iridescente, em cima, embaixo, de um lado, do outro, à frente, atrás, você vai dissolver a sua bolha e vai mergulhar nessa luz. Você vai inspirar essa luz para que ela banhe cada uma das suas células e você vai se sentir uma com essa luz. No Theta Healing, nós acreditamos que essa luz, essa fonte, é a fonte criadora de tudo que é. Então, a partir dessa fonte, tudo é criado. Ela é como se fosse a célula-tronco do universo. Aquilo que você intenciona usando essa fonte é criado, é manifestado. Então, você pode tomar um tempo para ser banhado por essa luz, para se sentir co-criador de verdade, né? Usando essa célula-tronco, que é esse puro potencial. Nesse momento, você está mergulhado nesse puro potencial. Geralmente, quando a gente está nesse lugar, a gente se sente voltando para casa. Então, depois de experimentar estar nesse lugar, você não precisa voltar. Você só vai imaginar que uma cachoeira dessa luz banha todo o seu corpo. Você leva a sua energia para enraizar novamente lá no centro da Terra, para te trazer para esse momento presente aqui e agora. Traz essa energia de volta através das suas raízes de luz e deixa ela subir novamente através da planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. Quando você chega novamente com essa energia no alto da sua cabeça, você pode ir voltando aos poucos, se sentir de se espreguiçar, movimentar o corpo de alguma maneira para ajustar a sua posição. Então, ir abrindo os olhos, voltando a sua atenção para esse momento, aqui e agora, mais uma vez. Tudo bem por aí? Nossa, achei muito bom. Gostoso, a gente não quer voltar, né? É. Fala, não, pera só mais um pouquinho. É muito gostoso. Tô ainda. Tá em teta, né? Tá assim. Fui olhar a hora aqui para ver se estava furando, mas tá tranquilo e eu vou. E o engraçado é que essa meditação geralmente parece que a gente passou. Ninguém nunca tem uma percepção muito correta do tempo. Tem gente que acha que passou muito mais tempo do que passou, e tem gente que acha que passou muito menos tempo do que passou. Porque é uma viagem, assim, né? Além do tempo. Quando chega lá nessa luz, quem quiser fazer antes de dormir, pode dormir. É uma delícia. É um sono, assim, reparador. Nossa, muito, muito, muito bom. E essa Parece que a sensação gente chegou numa caminha, né? É. E essa sensação de conexão e
tranquilidade que eu acho que a gente tem que ter no dia a dia para lidar e para enxergar a prosperidade da nossa vida, né? Queria fechar com, além do Theta, né, do Theta Healing, que terapias você indica para quem está querendo trabalhar suas crenças de prosperidade, Gabi? Olha, então, eu vou falar da minha experiência, né? Do que eu já experimentei, do que eu já fiz, que eu gosto muito. Além do Theta, eu já fiz constelação familiar para trabalhar questões de prosperidade, foi super legal. Eu recebo processos corporais de Axis Consciousness, eu gosto bastante também. Eu não fiz para prosperidade o EFT, mas eu sei que é possível Sim. aplicar também, né? O tapping, que é o EFT. Deixa eu ver o que Para quem não mais. conhece, é EFT, a sigla. Sim, Tem a conteúdo gente no faz assim, personagem. ninguém entende nada, né? A gente faz assim. Que você dá umas batidinhas em Quem já pontos da fez já vai acupuntura. reconhecer a hora que a gente fizer assim. É. E eu acho que das que eu experimentei, que eu posso falar, foram essas. E o Theta Healing que eu faço praticamente todo dia. Muito bom, Gabi. Então, boa noite, até semana que vem. Gabi, mais uma vez, Até. obrigada. Até mais. Tchau.